Trump mudou as regras do jogo. A decisão de suspender a ajuda militar à Ucrânia foi apenas o primeiro movimento de uma estratégia muito maior. Nos bastidores, ele já abriu um canal direto com Putin e está disposto a transformar completamente a posição dos Estados Unidos na guerra. Sua visão não é derrotar a Rússia, mas usá-la como peça de um plano maior. Para Trump, a China é o verdadeiro inimigo e qualquer aproximação com Moscou pode servir para conter Pequim. Se isso significar sacrificar Kiev e aceitar a divisão da Ucrânia, ele não hesitará. A Casa Branca já iniciou negociações discretas com o Kremlin, longe dos olhos do governo ucraniano e dos aliados europeus. A Arábia Saudita tem sido um dos principais mediadores, facilitando reuniões entre americanos e russos para discutir um possível cessar-fogo. Mas essas conversas não giram em torno da segurança da Ucrânia. O foco é outro. Trump quer um acordo que beneficie diretamente os Estados Unidos e a estabilidade da região se tornou uma moeda de troca. Em troca de um compromisso russo de não se alinhar totalmente com Pequim, Washington pode reduzir sanções, liberar mercados e, acima de tudo, reconhecer tacitamente as conquistas militares russas. Putin percebeu a oportunidade. Desde o início da guerra, a Rússia apostou no cansaço do Ocidente. Sabia que o tempo jogava a seu favor e que mais cedo ou mais tarde, um racha dentro da coalizão ocidental enfraqueceria o apoio à Ucrânia. Esse momento chegou. Trump não quer mais financiar um conflito sem fim e busca uma saída que fortaleça sua posição política interna. Enquanto isso, a Europa entra em pânico. Sem a liderança americana, os aliados ocidentais se veem forçados a decidir entre continuar sustentando a Ucrânia sozinhos ou ceder às exigências de Moscou. A União Europeia tenta reagir, mas sabe que, sem o suporte dos Estados Unidos, manter o nível atual de ajuda militar será um desafio quase impossível. O que antes era uma frente unida contra Putin, agora se fragmenta. Dentro do Pentágono e do Congresso americano, cresce o temor de que essa guinada estratégica tenha consequências irreversíveis. Oficiais de inteligência alertam que aliviar a pressão sobre Moscou pode encorajar novas agressões no futuro. Militares americanos consideram que abandonar a Ucrânia pode enfraquecer a credibilidade dos Estados Unidos diante de aliados como Japão e Taiwan, mas Trump não se preocupa com isso. Ele enxerga o conflito de forma transacional, uma negociação onde a lealdade e os compromissos históricos podem ser descartados se um novo acordo trouxer mais vantagens. Para ele, os Estados Unidos devem parar de gastar recursos protegendo outros países e focar em seus próprios interesses. O campo de batalha já sente os efeitos dessa mudança. Sem a garantia de reforços americanos, as forças ucranianas precisam racionar munições e redirecionar tropas para pontos críticos. A Rússia, por outro lado, ganha confiança. Nas últimas semanas, bombardeios russos se intensificaram em regiões estratégicas, mirando infraestruturas essenciais e tentando desgastar ainda mais a defesa ucraniana. O Kremlin agora joga com mais agressividade, sabendo que Kiev está cada vez mais isolada. A decisão de Trump não afeta apenas a Ucrânia, ela reconfigura toda a geopolítica global. Se Washington se aliar a Moscou, a China será a primeira a reagir. Pequim sempre utilizou a guerra na Ucrânia como um teste para medir a resiliência do Ocidente. Agora, com os Estados Unidos mudando de posição, a dúvida que surge no governo chinês é até que ponto essa nova abordagem pode ser usada para enfraquecer sua influência. Se os americanos estiverem dispostos a negociar com Putin, será que fariam o mesmo para evitar um confronto sobre Taiwan? Essa incerteza pode acelerar os planos da China para consolidar seu poder na Ásia antes que qualquer realinhamento estratégico ocorra. A União Europeia enfrenta sua maior crise desde o início da guerra. Sem os Estados Unidos como pilar, os europeus sabem que não conseguirão sustentar a Ucrânia indefinidamente. Algumas lideranças defendem a continuidade do apoio militar, mas outras já cogitam pressionar Kiev a buscar uma solução negociada. O dilema agora não é apenas como impedir uma vitória russa, mas até que ponto vale a pena prolongar um conflito que pode terminar sem os Estados Unidos na equação. O destino da Ucrânia, antes definido pelo Ocidente, agora está nas mãos de Trump e Putin. As conversas entre Washington e Moscou se intensificam, e o risco de que um acordo seja fechado sem a presença ucraniana é real. Zelensky percebe isso e tenta desesperadamente evitar que seu país seja usado como moeda de troca.
Mas a decisão pode já ter sido tomada. Trump não está apenas retirando o apoio militar, ele está reposicionando os Estados Unidos no tabuleiro geopolítico e nesse jogo a Ucrânia pode ser apenas um detalhe. Se essa nova aliança entre Washington e Moscou se consolidar, a balança de poder global sofrerá um impacto profundo. A Europa ficará enfraquecida. A China terá que recalcular suas estratégias e, acima de tudo, o mundo verá que os Estados Unidos já não são mais um parceiro previsível. O Ocidente sempre se baseou em alianças firmes e compromissos de longo prazo. Mas Trump não governa dessa forma. Para ele, tudo pode ser renegociado. E se isso significar abandonar velhos aliados para garantir uma nova vantagem, ele o fará sem hesitação. Trump não está apenas mudando a estratégia dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Ele está redesenhando a posição americana no cenário global, buscando uma aproximação estratégica com Putin que pode alterar o equilíbrio de poder de forma irreversível. Seu objetivo não é apenas encerrar o conflito, mas transformar Moscou em um aliado útil contra a ascensão da China. Esse movimento, que já começou a se desenhar nos bastidores da diplomacia americana, coloca em risco alianças históricas e pode redefinir a postura dos Estados Unidos diante da Europa e da própria OTAN. As conversas diretas entre representantes americanos e russos, mediadas pela Arábia Saudita, revelam que Trump quer um acordo pragmático, onde os interesses do EUA vêm antes de qualquer compromisso com Kiev. Ele vê a guerra como um problema a ser resolvido rapidamente, sem o desgaste econômico e político que seu antecessor enfrentou. Para Trump, sustentar a Ucrânia não traz vantagens concretas, pelo contrário, mantém os Estados Unidos presos a um conflito que consome bilhões de dólares sem oferecer um retorno imediato. Essa abordagem não é apenas uma estratégia de curto prazo, mas uma tentativa de redefinir a ordem mundial sob novos termos. Putin, que passou os últimos anos resistindo à pressão ocidental, percebe essa mudança como uma oportunidade única. Ele sabe que, sem a ajuda americana, a Ucrânia não conseguirá sustentar uma guerra prolongada e será forçada a aceitar concessões. Isso significa que o Kremlin pode aumentar sua influência na região, consolidar territórios ocupados e fortalecer sua posição na mesa de negociações. Se antes a Rússia via os Estados Unidos como o grande obstáculo para suas ambições, agora Moscou enxerga uma possibilidade real de moldar um acordo que atenda diretamente aos seus interesses. O impacto imediato dessa reaproximação entre Washington e Moscou já se faz sentir na Europa. A União Europeia, acostumada a seguir a liderança americana, agora enfrenta um dilema existencial. Sem os Estados Unidos como pilar de sustentação, os líderes europeus precisam decidir entre continuar financiando a resistência ucraniana ou aceitar a nova realidade imposta por Trump. Alemanha e França tentam organizar uma resposta, mas enfrentam divisões internas. Alguns governos pressionam por uma solução diplomática, enquanto outros insistem que ceder à Rússia abriria um precedente perigoso para a segurança da Europa. A OTAN, por sua vez, se vê enfraquecida. Se Trump sinaliza que os Estados Unidos não estão mais comprometidos com a defesa incondicional da Ucrânia, até que ponto os países membros podem confiar no compromisso americano em outras crises futuras? A mudança na postura americana não se limita à guerra na Ucrânia. Ela afeta diretamente o papel dos Estados Unidos no cenário global e pode desencadear uma série de reações inesperadas. A China, que se beneficiou do isolamento da Rússia nos últimos anos, observa com cautela essa nova dinâmica. Pequim sabe que, se Trump conseguir trazer Moscou para mais perto dos interesses americanos, isso pode enfraquecer sua influência sobre Putin e reconfigurar a relação de forças no cenário internacional. Isso cria um dilema estratégico para o governo chinês, que agora precisa recalcular sua posição e antecipar possíveis realinhamentos. Enquanto isso, no campo de batalha, a Rússia já está aproveitando essa nova realidade. A ofensiva russa se intensifica, mirando pontos estratégicos para desgastar ainda mais a capacidade de resistência da Ucrânia. Bombardeios sistemáticos atingem infraestruturas críticas, enquanto ataques coordenados buscam enfraquecer as defesas ucranianas antes que a situação se torne insustentável para Kiev. As forças ucranianas, que já enfrentavam dificuldades com a redução no fornecimento de armas ocidentais, agora precisam racionar munições e priorizar as batalhas mais críticas. Sem novos estoques de mísseis de longo alcance e defesa aérea avançada, as cidades ucranianas se tornam alvos mais vulneráveis.
e o risco de novas conquistas russas aumenta a cada semana. Nos bastidores, a diplomacia europeia tenta reagir. Líderes da União Europeia buscam alternativas para manter a ajuda militar à Ucrânia sem a participação dos Estados Unidos, mas enfrentam desafios logísticos e financeiros. A capacidade da Europa de sustentar uma guerra desse porte sem a infraestrutura e o financiamento americanos é limitada. Sem Washington no comando, a fragmentação das políticas de defesa se torna inevitável, com cada país adotando posturas diferentes sobre o conflito. Isso enfraquece ainda mais a posição da Ucrânia, que depende de um Ocidente unido para continuar resistindo. A decisão de Trump de buscar uma reaproximação com Putin não é apenas uma mudança na política externa americana. Ela representa um ponto de virada que pode definir o futuro das relações internacionais por décadas. A ideia de que os Estados Unidos são o fiador da segurança ocidental já não pode mais ser considerada uma certeza. Trump governa com base em cálculos de poder e vantagens imediatas, sem compromissos ideológicos. Se isso significa abandonar velhos aliados e redefinir alianças históricas, ele o fará sem hesitação. A Ucrânia, que antes contava com Washington como seu maior defensor, agora se vê em uma posição cada vez mais vulnerável. O mundo, que se acostumou a um Ocidente unido contra a Rússia, agora assiste à construção de um novo cenário geopolítico, onde as alianças podem ser descartadas e os inimigos de ontem podem se tornar os aliados de amanhã. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.